O Falcão não devia ter virado Capitão América agora. Tinha que ter virado antes. Aproveitando um pouco do embalo do filme que vai sair esse mês, eu decidi ler um pouco da fase do Sam Wilson como Capitão América. E bom, pra ser sincero, me surpreendi muito. Mas antes de começar o vídeo, nos ajude a manter o canal usando o nosso link de afiliado que vai estar na descrição e no comentário fixado, como sempre, com os quadrinhos que eu vou recomendar aqui. Mas, inclusive, você pode comprar outros produtos, como geladeira, televisão, qualquer coisa. Mas lembre-se que tem que estar com o carrinho vazio, tá? Pro link vai ler. Além disso, se inscreve no nosso canal, compartilhe, deixa um gostei para ajudar a divulgar nosso trabalho aqui. O personagem do Falcão surgiu em 1969, na revista Capitão América número 117, sendo criação do Stan Lee e do Gene Colan, mas principalmente do Colan. Na primeira aparição dele, o Capitão América tinha trocado de corpo com Caveira Vermelha, usando um cubo cósmico. Assim, o Caveira ficou em Nova York com o corpo do Steve, e o Steve ficou numa ilha na América do Sul com o corpo do Caveira. Além disso, nessa ilha havia um grupo nazista chamado de Exilados, que foram treinados pelo Caveira Vermelha. Mas o Caveira acabou meio que enganando essa galera e deixando eles lá. Assim, eles atacam o Steve no corpo do Caveira. E aleatoriamente, um Falcão salva o Steve desse grupo. Bom, e pra despistar eles também, o Steve meio que tira a máscara do Caveira Vermelha. Eu não sabia que era uma máscara, pra ser sincero. E usar um barro pra modificar o rosto. Era de prata, né? Bom, depois disso, o Steve acaba encontrando o dono do Falcão, que se revela ser Sam Wilson, um assistente social ornitófilo, que significa amante de pássaros. E ele revela que ele foi morar naquela ilha por causa que ele queria se isolar da civilização e viver com o pássaro. Mas graças àquele grupo dos exilados que estavam atacando os nativos, ele decidiu ficar e ajudar a galera. Só que o Steve acaba dando a ideia dele se tornar um símbolo de uma revolução ali, um herói para aquela galera, e ele acaba se tornando o Falcão, cuja primeira roupa é muito carnavalesca e bem brasileira, para ser sincero. Bom, e desde então, o personagem ganhou uma incrível importância na mitologia do Capitão América, e tanto que ele acabou dividindo o título da revista com o Capitão América, se tornando Capitão América e Falcão. Ele retratava muito as questões sociais daquele período dos Estados Unidos que eles estavam vivendo, como racismo, entre outras coisas. Bem na vibe da revista do Lanterna e Arqueiro, do O'Neill e do Adams. Bom, e pra falar como o Sam Wilson se tornou Capitão América, a gente tem que falar como o Steve Rogers se aposentou, correto? Bom, lá na fase da nova Marvel, em 2013, o escritor Rick Remender assumiu o título da revista, Capitão América, e junto com um dos meus desenhistas favoritos, o John Romita Jr., bom, eles acabam mandando o Steve para uma espécie de apocalipse, o que é irônico, porque eles pegaram um personagem do Jack Kirby, com o desenhista que seria o sucessor espiritual dele, e fizeram uma aventura muito louca em outra dimensão. Acidentalmente, o Capitão América vai parar uma dimensão criada por um de seus vilões, Arnim Zola, um aristocrata e principalmente cientista da Hydra, a Dimensão Z. Fugindo do cárcere junto com um dos filhos de Zola, nomeado Steve, o Steve aqui acaba se tornando uma espécie de pai solteiro no mundo apocalíptico. Tem uma vibe aquele filme A Estrada, sabe? Durante 10 anos eles sobrevivem juntos, tentando voltar para a capital para poderem atravessar o portal de volta para cá. Zola, junto de sua filha Jet, que lembra muito a própria Grande Barda, e seu exército atacam o povoado que eles viviam. Ian é capturado e sofre lavagem cerebral. Steve invade a torre principal, convence Jet a ajudá-lo, mas quando ele está prestes a salvar o Ian, a Sharon Carter, mulher do Steve, atira no moleque, mas no fim só saem da Dimensão Z o Capitão América e a Jet. Voltando para a Terra, extremamente abalado, praticamente sem ânimo algum, e confuso se aquela era realmente sua casa, o Capitão enfrenta um ex-agente da SHIELD que espionava o Mao Tse Tung, que acaba concordando com ele e se torna o Garra de Ferro, e um mágico que tem poderes psíquicos e solta umas bolhas. No fim, Steve tem o soro retirado do seu corpo e o Falcão derrota o Garra de Ferro em definitivo, e todo mundo fica feliz. Menos o Steve, que agora sem soro e não é mais o Capitão América, e começa a questionar a legitimidade da SHIELD e do Nick Fury em toda essa tramóia. Porém, sem tempo para novos questionamentos, Zola retorna e começa seu plano de invasão e dominação do mundo. Porém, com a ajuda de Ian, filho de Steve, que estava vivo e cresceu com Sharon, que estava viva, Jet, Falcão e alguns dos Vingadores, eles vencem a invasão. O Falcão quase morre, impedindo a bomba de Zola de explodir finalmente, depois de meses em luto e sofrimento. Nosso Steve Rogers tinha sua família de novo e poderia descansar em paz e não ser mais o Capitão América, passando um legado para alguém que sempre o apoiou e esteve do seu lado. Sam Wilson, agora não mais o Falcão, mas o Capitão América. Mas, no geral, não é o foco do vídeo falar aqui do Steve, mas eu considero uma fase bem legal, diferente do tipo do Capitão América, como mandando ele para outra dimensão, criando uma criança, depois vai para um arco de manipulação, imperialismo, propaganda anticomunista, e finaliza o arco do Zola de novo. Só que tem uma coisinha ali aqui que eu não gosto muito,
que é principalmente se referindo à personagem da Jack, do nada, no 360, e todo mundo tá contra ela. Só pra ela ir embora com Zola de novo. Bom, mas agora sim vamos falar do nosso novíssimo Capitão América. Já na sua fase de estreia, combate a Hydra do Barão Zemo. Mas além dele temos o Tatu, que seria o Rhino, Capitão América, a Madame Hydra, ou Víbora, depende, Ossos Cruzados, Treinador, Barão Sangue, Batroc, Cobra e muitos outros. Ah, e a Pecado, que é a filha do Caveira Vermelha. E ele está junto do novo Nômade, Ian Rogers, o filho do Capitão América. O Asa Vermelha, que não pode faltar, e a Midnight, que vai se tornar um personagem recorrente aqui nas histórias do Sam. Até porque eles vão desenvolver um rolo aí, enfim. E eles estão em busca de impedir que a Hydra lance um vírus global. E o que é esse vírus? Bom, ele basicamente consiste em deixar toda a população estéril, menos os agentes da Hydra. Então, eles iam acabar dominando o mundo na base da insistência, já que só eles iam poder ter filhos. Que é um plano bem inteligente, na verdade. Nessas histórias, a gente também acompanha a história do Sam com o pai dele, que era pastor, que ajudava a comunidade, mas infelizmente morreu tentando separar uma briga de gangues. A mãe dele que morreu num assalto, e no fim ele teve que cuidar dos seus irmãos sozinho. E é muito doido ver que ele tendo todo aquele sentimento de vingança, ele sempre teve o apoio da família, da mãe antes de morrer, dos irmãos, para não cair nisso. Tanto que ele virou um assistente social inspirado no que o pai dele fazia pela comunidade. Porém, em algum momento, ele enfrenta a Pecado. Nos é dito que o Caveira Vermelha, usando o cubo cósmico, alterou ele para ser o parceiro definitivo do Steve. Sendo que antes, ele era um traficante e tinha abandonado os irmãos. Acontece que o Sam, por um momento, até questiona isso. Só que ele sabe quem ele é realmente. E nunca faria isso. Então, o que acontece aqui é que houve um retcon. Lá nos anos 80, quando o Capitão América era escrito pelo Steve Englehart, ele fez o Sam sofrer um retcon. Exatamente esse que eu disse, que em vez do Sam ter sido um assistente social e ter cuidado dos irmãos, ele os abandonou e virou um traficante. Até o Caveira dar um reboot nele e tornar ele mocinho. Anos 70, né? O Englehart até fez umas coisas legais na fase dele, como o Império Secreto, Original, Nômade, mas isso meio que fala por si só. Após o Remender salvar a reputação do Capitão, temos um ótimo desfecho da história, onde o Barão Sangue, que é um vampiro nazista, pega o último frasco com o vírus e sobe para a atmosfera para lançar ele. Eis que nosso Capitão chega, e mesmo depois de infectado com o vírus, ele vence o Barão. No fim, ele ser infectado com o vírus não adiantou nada, porque a Misha aplica nele um antídoto. E sendo bem sincero, cara, essa fase é excelente. Na verdade, eu acho muito melhor que a fase do Steve, porque a escrita aqui do Remender é excelente, ela dá muita voz ao Sam, porque apesar da trama ser simples, o Capitão América combatendo a Hydra, ela serve muito mais como uma aprovação do Sam de se estabelecer como Capitão América. Tem momentos que eles tentam subestimar o Capitão América, só que aí vai lá e tome. E eu acho incrível a arte também do Stewart. A arte do Stewart Immonen é excelente, pra mim, um dos melhores trabalhos dele que eu já vi. Cara, alto nível aqui. Se você não quiser ler a anterior a essa, que é como você se estabelece como Capitão América, você pode pular. Enfim, que é uma história muito boa, não vale muito a pena ler, tá em promoção agora na Amazon. Como o Chico Barney diz, é uma história de super-herói. Você pode só simplesmente pular pra ele ler, você vai entender tudo. O que esse cara que Você vai falar sério? Ele censura com essa boca amarra. Ele Eu não não gostei, não investe nele não. Ele acha que só porque ele tem um escudo, Olha ele aí, representa motivação socialista. Após as Guerras Secretas de 2015, nós temos uma nova fase na Marvel, que é a totalmente nova e totalmente diferente Marvel, ou All New or Different Marvel, onde teve meio que uma mudança em vários status quo, incorporando elementos de outros universos, tipo o Miles veio parar no universo 66, o filho do Logan do universo Ultimate também, o criador foi parar também. Bom, mas isso não importa, porque a gente vai falar do Sam e o status do Sam continua o mesmo. Amém. E agora composto com uma nova equipe criativa, sendo o escritor, o Nick Spencer, e o desenhista variando ali entre o Daniel Alcunha e outros nomes. E a gente vai acompanhar esse novo status do Sam, que é... Agora temos uma equipe composta por Midnight, também aqui é a namorada do Sam, e Dennis Duff, o Demolição, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar desse personagem.
mas ele ganhou um filme leve, então vai ver. Após um ataque hacker a SHIELD, é revelado que um dos planos da organização era um projeto chamado COBIT, que consistia no uso de um cubo cósmico para manipular a mente de criminosos para eles se tornarem pessoas decentes. Maria Hill, durante uma coletiva de imprensa, diz que aquilo não passava de um projeto que precisava ser aprovado e que vai caçar o hacker que vazou isso. Depois desse pronunciamento, Sam se posiciona contra a postura do governo e da SHIELD, apoiando inclusive pautas mais progressistas e abrindo de volta a linha direta do Capitão América. Claro, houve um clamor contra o Capitão América, mas muita gente deu apoio a ele usando sua linha direta para pedir ajuda. Inclusive o sumiço de um rapaz imigrante que ajuda outros na fronteira, Joaquim Torres. Imigrantes que estavam cruzando a fronteira são atacados e sequestrados por um grupo supremacista que usavam armas e serpentes. Porém, de forma quase divina, o Capitão América chega para os ajudar. Infelizmente, também chega para os resgates um jato da SHIELD, junto do antigo capitão, agora comandante da SHIELD. Apesar de demonstrarem terem alguma desavença, eles impedem um grupo de serpentes, não conseguem salvar um dos imigrantes, que acaba sendo sequestrado. Usando de suas habilidades psíquicas que o liga aos pássaros, o capitão encontra o líder das serpentes, mas com um dito imigrante sequestrado. Sam, indignado, ataca ambos e interroga o cúmplice, que diz ser responsável por guiar os imigrantes na fronteira para serem atacados. E nos revela também que o Dr. Malus os está usando em experimentos genéticos. Enquanto volta a Nova York, descobrimos o motivo do desentendimento de Steve e Sam. Durante o vazamento de informações da SHIELD pelo hacker, denominado Sussurrante, Maria Hill e Steve decidem por descobrir a localização dele e prendê-lo, enquanto Sam discorda por achar que ele fez exatamente o que eles fariam. Sam consegue entrar em contato com os Sussurrantes antes de avisá-lo do ataque da SHIELD. Assim, o hacker vira informante do Sam e ele consegue ajudar a SHIELD como acordo. Porém, esse caso do Sussurrante é o que deixa a amizade dos capitães abalada, pois enquanto Steve é mais otimista e acredita que no fim a decisão certa vai ser tomada, Sam tem uma postura mais realista da coisa. De volta a Nova York, Sam invade o laboratório onde foram feitos os experimentos. Porém, deixado lá preso, Misty Knight o resgata e vê que temos o retorno do Capitão Lobo. Asa Vermelha foi levado e acabam juntando o DNA do Falcão Vampiro com o jovem Joaquim Torres. Misty e Capitão resgatam as pessoas sequestradas, Joaquim e Asa Vermelha. Enquanto Sam voltaria a ser humano com o tempo, infelizmente Joaquim não voltaria, já que como Asa Vermelha é um vampiro e tem um fator de cura acelerado, as células humanas não conseguem voltar ao normal, o deixando assim permanentemente. A partir daqui descobrimos quem realmente está por trás do financiamento desses experimentos, uma reinventada Sociedade da Serpente, que agora atua no ramo corporativo como Serpente Soluções, fazendo aquilo que as outras empresas não querem fazer, sendo liderados por Víbora. Sabendo disso, Sam vai atrás da antiga associada da Serpente, Rachel Layton, a Cascavel, antiga paixão de Steve Rogers. Agora atua como dançarina em um clube. Enquanto conversavam, os membros da Serpente atacam ambos, só que para o azar de Sam, Rachel havia enganado, envenenado e levado direto para todo o Conselho das Serpentes. Paralelamente, vemos como Cascavel voltou à organização. Enquanto estava noiva de Frank Payne, o Constritor, ambos afastados da vida dos Supers, Frank repentinamente tem um desmaio indo parar no hospital. Infelizmente foi diagnosticado com uma doença já em estado avançado. Com um plano de saúde que não cobra um tratamento experimental e sem querer retornar à sua vida de crimes, para conseguir o dinheiro, Frank e seu noivo morrem. E agora, sozinha, sem trabalho, desesperada, Rachel recorre a um trabalho de dançarina na boate, que é onde Víbora a encontra e a chama de volta no seu momento mais vulnerável. Enquanto Misty tenta subir no prédio para resgatar Sam, Víbora faz um discurso fodasticamente filha da puta, mas muito bem escrito. Assim, enquanto o Capitão cai rumo à sua morte, Joaquim, por meio do duelo psíquico que o Asa Noturna tem, tanto com ele quanto com Sam, descobre que o Capitão estava para morrer e o salva no último instante, sobrando para ele salvar o Capitão dos Serpentes. Imobilizado e preso, Sam conta apenas com Joaquim até esse momento. Aproveitando o duelo que eles compartilham com Asa Vermelha, Sam ensina, entre as aspas, o Joaquim a lutar. Ele acaba morrendo, mas volta, aqui um fator de cura acelerado. Misty e Demolição finalmente chegam para ajudar, Cascavel troca de lado, e Sam finalmente se recupera e decide confrontar os contratantes dos Serpentes. Apesar de poder expor os empresários com a ajuda do Sussurrante, o Capitão fica redutante quanto a trazerem à tona um fato. Se todos eles foram presos e suas companhias fechadas, milhões de pessoas ficariam desempregadas. Isso poderia colapsar a economia. Isso é verdade? Talvez. Mas a questão é que o Capitão América percebe que não dá para prender todos e decide levar um deles, que promete vai manter vigilância em cada um. E mais uma vez o status quo impedindo que as histórias de super-heróis prossigam. Brincadeira. Mais ou menos. Bom, e pra mim, essa é uma das melhores fases e histórias do Capitão América que eu já li, na verdade. Essas 6 primeiras edições da fase do Spencer. Na verdade, o Spencer, em tudo, ele, até em outras revistas, ele é muito bem nesse período. Ainda
Vamos falar de Império Secreto em outro vídeo. Eu acho que tanto o jeito que ele trata a política, o jeito que ele trata o Sam, ele põe as decisões do Sam, que ele evidencia as diferenças do personagem dele pro Steve, toda a trama também com essa nova equipe, com ele, a Misha e o Demolição, o Joaquim, é muito bem feito, muito divertido. O relacionamento dele com a Misha, excelente. E pra mim, vale muito a pena, se você quiser também pular só pra essa história. Pule. Uma coisa que eu gosto muito é ele retornar com a linha direta do Capitão América, e só que de uma forma diferente. E a galera pedindo pra ele no Twitter, criticando ele, chamando ele pra, sei lá, resgatar um gato. É muito legal. E também, acho que um grande mérito aqui é ele reinventar a Sociedade da Serpente. Cara, tudo aqui pra ele não tem que elaborar, porque é tudo excelente, é tudo no alto nível. Recomendo muito. Enfim, e sobre o Falcão novo, ótimo, eu adoro que, cara, só um maluco pra pensar num vampiro, um falcão, um pássaro, tem um link com o cara e ele tem um fator de cura por causa disso. Maluquice incrível, gibi puro. Bom, e quero dizer que se você gosta de Capitão América, se você gostou da série do Falcão, por exemplo, você vai adorar isso aqui. Eu acho o Sam, ele ganhou meu coração, na verdade. Eu gostava dele de Capitão América, mas eu não achei que ia gostar tanto quanto eu acabei gostando lendo. Cara, eu acho que ele é mais um Capitão América que eu gostaria de ver do que o Steve, sendo bem sincero. Tem histórias muito boas. O Capitão América sempre tem histórias políticas. Se você acha que não, você é burro, tá? Vou ser bem sincero. Pô, o cara estampa uma bandeira. Quem tem história política, ele vai ter o quê? Mas o Sam é um excelente personagem. E pra mim, é muito merecido ele ter se tornado um Capitão América. Tinha que ter acontecido mais. Tinha que ter acontecido antes. Eu não mencionei aqui, mas a ideia de um novo Capitão América sem ser o Steve Rogers é velha, desde os anos 80 tinha essa ideia, queria um personagem indígena, queria um monte de quê, não sei o que. Aposentar o Steve e o editorial nunca deixou. Até tem uma história, eu acho que é no Império Secreto, que mencionam isso, fazem uma metalinguagem. O mundo não estava pronto com um Capitão América Negro, por exemplo. Se nem hoje estão preparados, imagina aquela época. Cena. Tá no meu coração. E como sempre, se você gostou do vídeo, comente, se inscreva, deixa um like, compartilha aí com seu vizinho, com seu amigo, com a sua tia, com sua avó, com seu cachorro, com seu gato. Ajuda a gente. Quer comprar essas histórias? Compre o nosso link, ajuda a gente a manter, pô. A gente vai ganhar só uma merrequinha, mas já ajuda. E como sempre temos vídeos semanais. Semana passada mesmo saiu um vídeo sobre um guia de leitura. Você que quer um super-herói esquerdista, sim, considerem ler o Arqueiro Verde. Também shorts semanais, segunda, sexta. E é isso. God save the America.